A gente vai falar sobre farra do INSS, a gente continua esse assunto, claro, aqui matérias constantes no Portal Metrópolis, e a gente vai falar hoje sobre uma matéria específica de fraude que atinge os bancos e que atinge também os consignados. A gente também já tinha falado sobre isso aqui, mas quem vai conversar comigo hoje é Arthur Rodrigues, nosso repórter lá da sucursal de São Paulo. Oi, Arthur, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Arthur. Pois é, a gente está noticiando hoje, né, que a farra do INSS também chega nos consignados, e a gente verificou que houve um boom de autorizações do governo federal nos últimos 5 anos para que os bancos eles possam vender esse crédito consignado, e a partir disso explodiram também as queixas de fraudes e descontos indevidos, num modelo que lembra muito o desconto dos aposentados relativo às associações. Bom, esse modelo que lembra muito esses descontos indevidos, então, de aposentados e pensionistas no INSS. Existem nomes, no caso dos descontos de aposentados e pensionistas, a gente chegou a citar os nomes de algumas das empresas, das associações. No caso dos bancos, já existe alguma investigação de algum banco específico? Olha, então, tem as investigações que aconteceram em anos anteriores, mas o que acontece é que tem uma série de processos que estão na justiça de pessoas que foram lesadas pelos bancos, pelos descontos, e vários desses bancos chegaram, inclusive, a serem multados pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor em multas milionárias devido ao desconto de consignados aí, por meio desses acordos no INSS. Bom, e a partir de agora, tem algum caminho? Polícia também vai atrás desse caso específico? Como é que estamos? Então, na verdade, por enquanto, a operação está se restringindo às associações. Porém, a gente acredita que esse assunto deva migrar para os bancos, uma vez que, em alguns casos, há personagens ali que estão, de certa maneira, mesmo que indireta, interligados com as associações e que se cruzam com esses bancos, né? A gente verificou, por exemplo, um sinal de alerta é o fato de que os consignados eles subiram em 2021, eles eram de 21 bilhões, eles chegaram a 90 bilhões aí no último ano, né? E a Febraban aplicou uma série de multas em relação a esses processos, esses empréstimos consignados. Tem casos de assinaturas falsas que foram utilizadas nos contratos, o que aí já seria um crime, então isso enseja novas investigações. Agora, o principal tipo de fraude que a gente encontrou é o desconto por meio de cartão de crédito, que é o chamado RMC, que permite que haja um desconto de até 5% das aposentadorias já direto na fatura do cartão, né? E aí a gente verificou que muitas das queixas, tanto na justiça quanto em sites em que os consumidores reclamam desses descontos, se referem a essas queixas dos cartões. Também tem a questão da investigação, pode resvalar nesses bancos, porque em alguns casos as pessoas vão fazer um empréstimo consignado dos bancos, e o que acontece? Elas acabam sendo cobradas indevidamente de mensalidades em associações às quais elas nunca se filiaram. E também tem as pessoas aí mais azaradas, digamos assim, que elas são vítimas tanto de falsos empréstimos consignados, quanto de associações às quais elas não se filiaram. Os bancos que foram procurados, eles deram algum tipo de explicação? Os bancos procurados dizem que vem melhorando o controle de fraude, né? E a Febraban, que é a entidade que representa os bancos, ela já emitiu uma nota afirmando que, ao longo dos anos, as reclamações de empréstimos consignados falsos ou indevidos, elas vêm caindo. Então, eles sustentam aí que tem sido melhorado o controle e que tem caído esse tipo de fraude. O fato é que a gente verifica que tem muitos processos que já renderam condenações a eles, multas, e que as reclamações ainda são atuais. Isso continua acontecendo com bastante frequência. A gente já imaginava, Arthur, que isso fosse chegar
né, no âmbito dos consignados. Eu até, em outras conversas anteriores com o Fábio Leite, que é diretor aí de São Paulo, eu já havia perguntado a ele se o esquema de investigação da PF não tinha chegado até os consignados. Depois disso, houve um grande alerta, inclusive do deputado federal Nicolas Ferreira, que falou sobre uma possibilidade aí de 90 bilhões de reais envolvendo o crédito consignado. Depois, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, acabou procurando a Febraban, de acordo com informações de bastidores, para que a Federação dos Bancos pudesse dar explicações sobre esse número, ou seja, de acordo com a Gleisi, explicar esse número aí de 90 bilhões de reais. A Febraban explicou que 90 bilhões de reais é o valor de todo o consignado que foi acordado naquela época específica. Então, 90 bilhões ainda não chegou, mas claro que esse valor que a gente veio falando de 6 bilhões de reais de uma fraude que era de descontos indevidos de aposentados e pensionistas, agora pode subir consideravelmente o valor, incluindo fraude dos consignados. Não é isso, Arthur? É isso mesmo. Na verdade, tem uma batalha política de narrativas aí. Vários bolsonaristas como o Nicolas chegaram a citar esse número dos 90 bilhões. Os 90 bilhões eles representam o total desses consignados num determinado período, mas pelo tamanho, pela quantidade de queixas, pelos processos na justiça, são milhares e milhares de reclamações que estão sendo feitas ao longo dos últimos 5 anos, pelo menos. A gente verifica que esse número dos 6 bilhões tende a ser bem maior. A questão é que a investigação da Polícia Federal ainda não chegou em relação aos bancos, né? O que acontece é que alguns bancos acabam indiretamente aparecendo ali nos repasses, eles são utilizados para esses repasses, mas a gente imagina que com certeza isso vai chegar aos consignados, porque tem diversos personagens parecidos, vítimas que são vítimas tanto do desconto consignado quanto das associações. Então, são esquemas ali que vão acabam se cruzando um com o outro. Então, eu acho que é inevitável que isso seja investigado também, né? Teve um alerta do governo federal em relação aos consignados para que houvesse maior controle disso, e esse assunto está sob lupa agora. Então a gente imagina que deva haver novidades aí nas próximas semanas em relação a esse assunto. Não tem um dia sequer que não tem matéria com novidade de INSS aqui no nosso portal Metrópolis. Arthur, obrigada, viu? Obrigada pela participação aqui com a gente. Muito obrigado. Bom, vamos continuar falando desse assunto, porque hoje estamos acompanhando uma audiência marcada por trocas de acusações entre senadores de oposição e governistas. Isso porque o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, está na Comissão de Fiscalização e Controle da Casa para falar sobre, justamente, o escândalo do INSS, que foi revelado pelo Metrópolis. Ele chegou a dizer que é favorável a uma CPI para investigar o esquema, mas mostrou preocupação com a possibilidade disso atrasar o ressarcimento das vítimas. Vamos ver o momento em que o ministro chegou para falar com os senadores. Ao vivo. Secretaria. Na sala. Lá na sala. Deixa eu entrar aqui, eles vão quem vai entrar aqui? Vamos aqui. Não, você vai. Você entrega depois, viu, Tatiana? Só o ministro não vai falar agora, ele vai na comissão, já está atrasado, tá? O que ele tem para falar, ele vai falar na comissão e depois, se for o caso, a gente vê se ele fala com vocês, beleza? Só vamos caminhar lá na comissão, a gente vai conversar com o mais alto. Por favor. O novo ministro da Previdência também defendeu o governo Lula, afirmando que foi no governo atual que pôs fim à farra do INSS.